E você mesmo, que não é engenheiro, que não é arquiteto, vai conseguir modular e passar isso para o seu engenheiro calculista, poder realmente reavaliar todas essas dosagens de cálculos, tá bom? Esse é um dos erros que a maioria comete. O que ele faz? Ele põe um tucho de papel aqui dentro, concreta, tampa todos os buracos, e aí como é que você vai passar uma parte hidráulica, uma parte elétrica, uma telefonia, como é que você vai deixar a parede respirando? Como preparar a ferragem de uma casa de tijolos ecológicos. Esse é o tema da aula de hoje, não é uma aulinha não, tô falando de um aulão, tá? Essas e muitas outras perguntas o Francisco vai responder ao longo do vídeo de hoje, são cerca de 20 minutos, então tem bastante conteúdo. E ó, não se esqueça de curtir porque acaba sendo um material que dá bastante trabalho da gente preparar, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal e use aqui o espaço dos comentários para dar um elogio, dar uma crítica ou até mesmo fazer aquelas perguntas que não foram respondidas ao longo do vídeo. É com você, Francisco. Manda boa aí pra gente. Vamos falar que a sua obra fosse uma obrazinha muito simplesinha. Uma obra de 6 por 6, tá? E que ela tivesse aqui no canto um pequeno banheiro e que ela tivesse, como é feito as casas do governo do estado de São Paulo, 2 quartos. Então, veja bem uma coisa, se aqui tem 6 metros por 6 metros, é fácil você calcular. Quantos tijolos dá 6 metros? Bom, vocês se lembram lá no começo que eu falei que 4 peças juntas formam 1 metro com uma folga de 2 milímetros de dilatação. 4 peças normal no tamanho 12,5 por 25. Então, consequentemente, nós temos 6 vezes 4 são 24 peças. Então aqui você tem 24 peças, aqui você tem mais 24 peças, só que como você já teve meio tijolo passando para dentro aqui e meio tijolo passando para dentro aqui, você já não tem 24, aqui você vai ter 23 peças e aqui você vai ter 23 peças. Então o contorno dessa casa seria 24 mais 24, 23 mais 23. Então, o que nós teríamos? 8, 11, 14, vai 94 tijolos para fazer só o contorno da obra. Você calcula também a parede interna, que você sabe que também tem 24 tijolos, descontando depois os vãos da porta, mas na fiada que eu vou colocar, chamada fiada mestre, não tem desconto. Você coloca essa daqui, que é uma parte de 12 peças, que na verdade não é 12, são 11 tijolos e meio, 11,5 aqui, tá? 11,5 aqui, 11,5 aqui. E aqui no caso, vamos falar que esse banheiro tivesse mais ou menos 1,5 metro por 2 metros. Então, se ele tem 2 metros, nós sabemos que são 8 peças. E se ele tiver 1,5 metro, nós sabemos que ele tem 6 peças. Então o que o cara faz? Desenha toda essa obra, você vai lá no canteiro de obra, no chão, estaqueia, põe a linha, faz o alinhamento, abre uma valeta de mais ou menos 25 centímetros de largura por mais ou menos 25 de profundidade. Olha bem, 25 por 25. Porém, o tijolo só tem 12,5, então seria uma largura mais ou menos como fosse essa. E quando você for assentar, você vai assentar o tijolo aqui no meio. Só que veja bem, você vai formar a primeira fiada abaixo do nível de altura. Por quê? O tijolo tem 6 centímetros, com mais 6 são 12. Você abriu com 25. Então, ainda sobra em cima do tijolo mais 12,5 centímetros para você colocar a ferragem e fundir o primeiro baldrame. Para que serve esse tijolo que está aqui? Ele é o tijolo guia que vai servir de referência para você soltar a ferragem da obra e para você poder soltar o quê? Para você poder soltar também a hidráulica, a elétrica, a telefonia, tá? Você calcular a obra toda para não ter quebra-quebra depois. Então, na prática, o que vai acontecer? Uma obra dessa, normalmente, ela vai ter um negócio muito interessante, que é o seguinte. A primeira coisa que você faz para poder modular a obra com relação à ferragem é o ferro.
Então, o que vai acontecer? Você começa trabalhando no canto. Olha, 90 graus, tá? 1, 2, 3, tá? 3 ferros. E você começa a marcar ela da esquerda para a direita. Então, você tem 1, 2, 3 ferros. Você não entendeu? Então, vamos lá, vamos explicar. Vamos dizer que a obra tivesse aqui, ó. Olha bem. Então, você teria 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros, aqui no cantinho, bem no cantinho. Então, você vai marcar todos os cantos que formam 90 graus. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aonde está a próxima? Está aqui, ó, nesse canto, ó. 1, 2, 3. Aqui não é canto, aqui é interligação de parede, aqui é um T. Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, somando 3 cantos, temos 1, 2, 3, 4, 5 cantos. 5 vezes 3 colunas são 15 colunas. Vezes 3 toneladas por colunas. Então, nós estamos falando em 45 toneladas. Só de colocar esses ferrinhos aqui na obra, a sua obra já tem 45 toneladas. E a maioria não sabe onde colocar o ferro, então tem que ter uma ordem para isso. Aí o que nós temos? Um segundo plano nosso, que seria a interligação, que é uma parede que chega na outra, chamada 2 ferros. Como você começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, você tem uma interligação aqui, ó, e o outro ferro para baixo aqui. Ora, do que eu estou falando? Exatamente disso. Dá uma olhada aqui, olha. Essa parede interliga, então tem um ferro aqui, outro ferro aqui, certo? Sempre essa parede interligando com essa, porque a cada meio metro ela vai ter um grampo. A cada meio metro que a parede subir, ela vai se interligar, ou nos cantos ou nas colunas. Os ferros vão se amarrar, vão se prender com um sistema de umbu, que depois eu explico isso daí, tá? Chama grampeamento de colunas, tá? Agora, vamos lá, se nós já sabemos que aqui tem uma coluninha, aqui tem outra, e ela é grampeada a cada meio metro, aonde que ela está localizada aqui na obra? Nós já marcamos o primeiro ponto aqui em cima, tá? O segundo ponto, aqui, ó. 1, 2. O terceiro ponto, olha bem, por isso que é importante seguir uma sequência. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Vai, tá? E ó, 1, 2. Tá? Aqui, ó, essa parede interliga com a outra. Dá uma olhada. 1, 2. E essa parede interliga com a outra. 1, 2. E, por fim, essa parede interliga com a outra. 1, 2. Então, quantos pontos nós temos de interligação? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, nós temos 6 pontos vezes 2. Por que 2? Porque são 2 ferros apenas. Você não se esqueça que era um na parede externa e o outro na parede interna, tá? Então, 6 vezes 2 são 12. Vezes 3 toneladas, nós já temos mais 36 toneladas a compressão. Gente, é brincadeira. Nós já estamos aguentando a compressão 81 toneladas. É pressão pra caramba. Já dá para colocar aí pelo menos 2 a 3 andares em cima dessa casinha. Bom, a partir daí, o que nós temos que trabalhar? Em cima dos outros pontos que são marcados. Exemplo, nós sabemos que bem aqui, olha, eu vou deixar marcado aqui, apagado inclusive, nós teríamos uma porta para entrar nessa casa aqui, ó. A pessoa entra na porta. Aqui tem uma porta no banheiro, aqui tem uma porta no quarto e aqui tem uma porta no outro quarto, tá? Então, o que você faz? Você coloca entre o vão de uma porta e a outra, então o que é uma porta? Para ter um exemplo. Se você tirar 4 tijolos, você tirou 1 metro. Mas se você tirar 3 tijolos, olha bem o que está acontecendo aqui, que interessante. 1, 2, 3, você tem 87,5.
uma porta de 80 com batente dá 87, ainda sobra meio centímetro para você chumbar, que é para poder parafusar ela. Então, gente, é muito importante isso daí. 3 tijolos é o suficiente para você pôr uma porta de 80, porta de madeira, tá? Aí o que vai acontecer? Você vem colocar um ferro do lado direito e um ferro do lado esquerdo. Por quê? Porque você depende desse ferro para justamente ter aonde parafusar o batente da porta. Hoje em dia a maioria não chumba mais. Ele vai lá, fura com uma broca, a broca vai colocar uma bucha dentro da coluninha de concreto, aqui dentro do furo do tijolo, certo? E automaticamente quando você furar e você passar a broca aqui, você vai atingir o que? A coluna com resistência. Então você vai ter um chumbamento com muita reforço, com muita referência, tá? Então, aonde que está localizado de cima para baixo? Eu vou colocar essa porta do banheiro, ó. 1, 2. Aí eu vou para a porta da sala. 3, 4. Veja que eu venho de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aí eu volto de novo aqui embaixo. 5, 6, 7, 8. Aí o que acontece? Eu coloquei em todas as portas os meus grautes. Então, quando eu vou colocar aqui porta, são 2 ferros. Então, quanto que eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Vezes 3 toneladas é igual a 24 toneladas. Gente, olha quanto reforçado está ficando essa casa. Então não tem chute de onde colocar o ferro. É matemático. Qualquer engenheiro, esteja no Brasil ou esteja nos Estados Unidos, vai modular da mesma forma desde que você siga essa tabela, tá? Agora, o que vai acontecer? Quando você chegar numa etapa de mais ferro ainda, você tem que considerar o seguinte, veja bem, aqui na sala, vamos dizer que você tivesse uma janela. Aqui no banheiro, vamos dizer que você tem uma outra janelinha de 1 metro. Aqui já é uma janela de 1,5 metro. Aqui no quarto, ele coloca para frente da rua uma janela de 1,5 metro. E ele coloca para a lateral do corredor aqui, ó, uma outra janela de 1,5 metro. Então, como que ele vai marcar esses pontos agora de ferragem? Onde tem a ferragem? Que é interessante. Veja bem, nós vamos começar a marcar da seguinte forma. De cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, mas esses 5 eu vou pôr um X no meio dele. Por que um X? Porque ela é uma coluna que ela vem dentro do vão de 1,5 metro, que o vão máximo que eu posso ter é de 1 metro. Então, se a janela tem 1,5 metro, é óbvio que eu não posso ter uma numa ponta e outra na outra, senão ela vai ultrapassar esse 1 metro que nós pedimos. Então, ela vem uma com 75 no meio. Quando ela chegar a 1 metro de altura, que é a altura do seu umbigo, mais ou menos, que é a altura normal da canaleta, você interrompe ela, dobra na canaleta, concreta, e ela morre ali. Ela vai nascer depois acima da altura da porta e da janela, tá? Ela renasce e depois ela dobra na laje. Então, gente, o que é importante saber? Quando essa obra subir meio metro, apenas 50 centímetros, você paralisa o levantamento, tá? Das paredes, paralisa. Isso daí, numa casinha dessa daí, é coisa para 2 horas no máximo. Aí o que você faz? Você vai aonde tiver uma barra de ferro passando pelo buraco, você vai concretar ela. Só que para concretar tem um segredo. Primeiro você joga a água dentro do buraco. Depois você joga o concreto, porque se você jogar o concreto sem jogar água primeiro, a absorção do tijolo é muito forte, resseca a coluna e dá uma coluna podre, enfraquecida. Então você molha o tijolo e joga o concreto depois. Concreto do que, gente?
de uma areia bem grossa ou no máximo tendo um pedrisco. Não pode ter pedra 1, não cabe uma pedra 1. Então aquele pedrisquinho de fabricar bloco de concreto que tem mais ou menos 6 milímetros, esse é o ideal para a gente poder usar nesse concretagem. Então quando deu meio metro, você paralisa. Quando deu 1 metro de altura, que é a altura de canaleta, que vai circular a obra inteira, que você vai usar esse tijolo em formato de U, você vai novamente concretar onde tem as colunas, mas por sua vez você vai passar em toda a cinta. Então o que acontece? Se você pegar um copo d'água, como esse daqui, olha, um copo d'água descartável, desse, que você pode colocar dentro do copinho aqui, olha, de ponta cabeça, você pode simplesmente fazer o seguinte, você passa os barras de ferro, concreta e depois puxa o copinho, descartável. Ou um pedaço de tubo de 2 polegadas, de 50 milímetros, com uma barra de ferro transversal. O que é uma barra de um tubo de 2 polegadas? Seria um tubo de 50 milímetros e passa uma barra de ferro atravessada nele, que é para quando você soltar dentro do tijolo, ele não cair lá dentro, como vai acontecer aqui. Só aqui não vai cair porque ele vai parar antes. Mas olha, ele podia ter passado direto. Se ele tivesse aqui, olha, ele já teria ido embora, tá? Então, gente, é muito importante você saber preparar a canaleta. Esse é um dos erros que a maioria comete. O que ele faz? Ele põe um tucho de papel aqui dentro, concreta, tampa todos os buracos, e aí como é que você vai passar uma parte hidráulica, uma parte elétrica, uma telefonia, como é que você vai deixar a parede respirando? Acabou, não vai acontecer isso daí, tá? Nós tínhamos calculado já 24 toneladas, tá? E agora a gente está calculando a lateral das janelas. Por que nessa daqui não tem o X? Porque ela tem apenas 1 metro. Se ela tem 1 metro, ou 80, ou 60, não tem o porquê ter um X no meio, porque não tem nenhuma coluna que nasce, para e inicia. Agora, se fosse uma janela com 2,5 metros, ela teria 2X no meio, porque nenhum vão pode ultrapassar 1 metro. Porque se você tivesse 2,5 metros, uma coluna na direita, uma coluna na esquerda e um X no meio, estaria dando 1,25 m, que estoura as cotas dos cálculos de modularidade e estrutural, tá? Isso é um padrão internacional que foi criado pela Jarfel, pela Saara, e é usado no mundo inteiro, tá? Olha, se você for na China é assim, se você for no Japão é assim, se você for no Canadá é assim, se você for usar nos Estados Unidos também é assim. Então, no Brasil, que foi onde inventou o tijolo, que foi uma invenção nossa, é assim que você vai trabalhar, para que qualquer engenheiro que chegue na sua obra, ele saiba onde está uma coluna sem precisar pegar o projeto, porque ele pega contando os tijolos. Ele começa a contar os tijolos, tá? Então, nós temos agora aqui uma outra janela do quarto. Então, você veio de cima para baixo, para a esquerda, da direita. Então, o próximo está aqui, olha. Olha bem, que eu vou colocar mais uma aqui e um X. Lembrando que o X quer dizer que a janela tem mais de 1 metro, tá? Aí nós vamos para essa outra janela que está aqui, ó. 1, 2, X, tá? Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, janela. 2 ou 3 ou mais ferros, de acordo com a largura da janela, tá? Nós temos ao todo, nós contamos aqui, foram 11 pontos que nós colocamos, vamos recapitular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então nós temos 11 pontos vezes 3 toneladas, que é igual a 33 toneladas. Gente, simplificando, a parte mais importante, principal da obra, praticamente você já marcou aqui, tá? Mas existe um detalhe que você não pode esquecer. Qual que é? Nunca tenha um vão maior que 1 metro. Então, se você estiver olhando aqui o tijolo, 4 peças tem 1 metro, 5, 6 peças. Se por um acaso você tiver aqui colocado uma coluna, há de convir comigo que o vão máximo que eu posso ter vazio, 1, 2, 3, 4 tijolos. A próxima coluna tem que estar aqui, ó,
não pode ficar mais que 1 metro sem coluna. O ideal ainda é ficar aqui, ó, aqui e aqui, ó. Que aí ficaria 1 metro, de 1 metro para 1 metro de coluna para coluna. Esse seria o ideal. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um vão, que nem vamos supor, se aqui tem 2 metros e a parede tinha 6 metros anterior, então o que sobrou aqui é 4 metros. Então você tem 1, 2, 3, 4 metros. Então 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Aí você vai andar para a direita. Como aqui tem 2 metros e 2 metros, então aqui não sobra espaço nenhum para colocar coluna. Aí você vem de novo para cá, já está tudo certinho. Chega aqui, olha, você vai colocar um outro, tá? Chegando aqui, você vai descer, não tem nada. Chega aqui, você tem um espaço, vamos falar que você tivesse 2 metros, outro. Chega aqui, não tem nada, e aqui você tem 3 metros, mais 2. E aqui mais 2 metros, mais 2. Então, o que você tem aqui de colunas colocadas? Colunas intermediárias. Olha bem, colunas intermediárias. Então, nós temos, olha bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha bem, aqui ó, 11, 12. Se você segue uma etapa que você vem acompanhando ela, você não tem como errar. Então você tem 12 colunas vezes 3 toneladas, são 36 toneladas. Gente, vamos somar isso só para saber quantas toneladas de pressão essa obra aguenta. Deu para sacar? Não importa se a casa tem 50, 36 metros ou 500 metros quadrados. O critério de modular ela e de grautear o ferro é o mesmo. Primeiro você começa pelos cantos, depois vai para a interligação, depois você vem para a porta, depois você vem para a janela e depois você vai para as colunas intermediárias. Seguindo essa tabela, não tem o que dar errado. Então, nesse caso aqui, nós temos 5 com 6 dá 11, com 4 dá 15, 15 dá 18, dá 24. 24 vai 2. São 6, 9, 11, 14, 17. 174 toneladas de pressão. Se você considerar que essa casinha aqui não pesa 30 toneladas e que a mobília que vai em cima dela não pesa mais 10, que são 40, com as pessoas em movimento não chega a 50, 3 andares ainda sobra 24 toneladas. Qualquer calculista consegue fazer esse trabalho. E você mesmo, que não é engenheiro, que não é arquiteto, vai conseguir modular e passar isso para o seu engenheiro calculista, poder realmente reavaliar todas essas dosagens de cálculos, tá bom? Deu para entender? Bom, essa foi a etapa da parte estrutural. Ficou alguma dúvida? Restou alguma coisa que não foi respondido? Coloca aí nos comentários, ou se não, outra opção que você tem também é entrar em contato com a gente através dos nossos atendentes aqui no canto, ou com o próprio Francisco Aguilar, com esse telefone que está aparecendo aqui. E mais uma vez eu vou pedir para você não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui. E aqui no meu canto a gente já tem um outro vídeo, uma recomendação, dessa vez super importante, cara. Não deixa de clicar, porque esse vídeo aqui é o vídeo que antecede esse aqui. Então ele tem uma função muito importante de fazer você entender muitas das coisas que o Francisco conversou, falou nesse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado. Falou!